começa agora mais uma Ana Carolina entrevista aqui pela UTV, também pela nossa TV Guarulhos. O nosso entrevistado de hoje começou no teatro aos 15 anos e aos 17 foi para a TV naquela série Sex Appeal da Rede Globo de televisão. Depois foi apresentador, fez teatro e agora nos presenteia com um novo empreendimento. Ele acaba de lançar a sua primeira graphic novel, é Aurora. E ele vai contar um pouquinho da vida dele, da carreira e também dessa nova experiência. Eu estou recebendo o ator e roteirista Felipe Fogosi. Felipe, muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina. Vamos contar um pouquinho da sua vida. Quem é Felipe Fogosi? De onde ele vem, onde ele nasceu, como é que foi a infância do Felipe? Faz um resuminho disso aí. Bom, primeiro, bom dia para todos os espectadores, é um prazer estar com você. Eu sou natural de São Paulo, paulistano, falo da Gema, né? Que bairro, né? Da Moca. Não, eu nasci no Hospital 9 de Julho e cresci um pouquinho em Gianópolis, daí fui cada vez mais indo para a Zona Sul, assim, mas passei uma grande parte no Campo Belo, por ali. E, então sou fruto de São Paulo, dessa loucura que é São Paulo, mas que eu gosto, estou acostumado. Mas morei muito tempo no Rio por conta de trabalhar, né? Muito tempo na Globo, depois na Record também, que as novelas passaram a ser no Rio, então se juntar todos os trabalhos, eu acho que eu fiquei quase uns 10 anos assim no Rio. É que sempre eu gravava, terminava a novela, eu voltava para São Paulo, porque gosto daqui, tenho, né, amigos, familiares. Enfim. Família grande ou pequena, Felipe? A próxima é pequena, agora depois com primos e tios e tias é grande, assim, mas a próxima é pequena. Minha mãe, ela não teve irmãos, ela é filha única. Eu tenho um irmão mais velho e do lado do meu pai, sim, daí ele teve 5 irmãs, então eu tenho vários primos, até no interior de São Paulo, em Franca. Mas o meu núcleo familiar é pequeno. O que seu pai e sua mãe faziam? Ou fazem? Meu pai já faleceu, mas ele era um homem de marketing. Ele foi diretor de marketing de várias empresas. E minha mãe, ela foi manequim, por incrível que pareça. Chegou a desfilar pro Clodovil, pro Denner. E, ela teve uma carreira bacana, assim. E depois virou dona de casa, assim, né? Aprendeu a cozinhar, porque ela não sabia cozinhar nada, daí virou, hoje em dia é uma excelente cozinheira, assim. E teu irmão faz o quê? Meu irmão, ele mexe com imóveis, com empreendimento, imobiliário, assim. Eu sou meio fora da curva, assim. Mas como é que aconteceu, né? Porque a gente diz... Eu acho que a gente nunca escolhe a profissão que escolhe a gente. Como você foi assim também? Como é que você descobriu? Totalmente, para mim é uma coisa vocacional. Eu sempre gostei de arte, vamos dizer assim. Quer dizer, eu gosto de jogar bola, gosto de... Teve uma infância normal. Normal, mas eu sempre gostei muito de desenhar. Desde criança, um dos meus maiores passatempos era desenhar. Era quadrinho. Meu pai, na verdade, me ensinou a gostar de quadrinhos, de ler gibi, né? A gente, todo sábado a gente ia na feira, daí no final passava na banca e comprava revistinha, né? Então, assim, que é uma coisa que eu acho muito bacana, porque você promove o gosto cedo, né, de leitura na criança, né? Quer dizer, acelera a alfabetização. Então, eu comecei a gostar disso, de história em quadrinho, Maurício de Souza, Disney, daí os heróis também, Marvel, DC e tal. E passava na escola, ficava o tempo inteiro desenhando. E gostava muito de cinema. Foram basicamente as coisas que quando eu cresci, estava começando a aparecer videocassete, né? Daí locadora, aquelas coisas, né? Então, até que eu morava num condomínio no Portal do Morumbi, tinha uma locadora, com 14 anos de tanto eu ir na locadora, o dono me convidou e falou: você não quer trabalhar aqui? Você basicamente passa o dia aqui sem ganhar, então vem cá. E você assiste aqui de graça aí? Eu vinha da escola, estudava de manhã, daí à tarde foi meu primeiro emprego e o dia que foi minha primeira faculdade, porque eu fiz faculdade de cinema mais tarde. E aprendi muito vendo, assim, né? Então, e paralelo a isso, eu gostava tanto que eu fui fazer um curso de teatro, né, o Célia Helena, quando eu fiz tinha Célia 15 Helena anos. também. E foi uma aventura, porque nessa época eu morava no Morumbi, saía da escola, pegava 2 ônibus, atravessava a cidade até Liberdade, que na época... Da Barão do Iguape. Exatamente, era lá e tive aula com a Célia, foi incrível, assim. E tudo isso na cidade, né, descobrindo, então era
foi muito bacana, mas na época não tinha mercado para ator jovem, não tinha malhação, não tinha, né? Assim, na novela você tinha às vezes um personagem que era o filho. Você não tinha tantas, né? Não tinha TV a cabo também, enfim. Então a minha perspectiva era muito mais nessa, eu ia fazer publicidade porque para querer ser diretor de arte, porque na época inclusive eu tive uma namorada que o tio dela era dono de uma agência de médio porte, que eu estagiei lá, fui fazer uma coisa chamada Pestap, que era fazer os layouts à mão, né? Que hoje em dia é tudo no computador, né? Você não precisa fazer nada. Então eu achava que eu ia, porque eu sempre tive essa coisa, alguma coisa de criatividade, assim, sempre gostei de desenhar, de pintar, enfim, fazer escultura. Eu estudei numa escola que promovia muito essa parte, que era o Pueridomus, então a gente tinha uma aula de arte, com artes plásticas feiras, e tal. Né? Então eu achava que eu ia fazer publicidade. E com 14 anos, nessa época do teatro, eu já comecei a fazer muito comercial, né? Fazer uns testes e comecei a realmente... Tinha uma época que tinha, assim, 4 ou 5 comerciais no ar, assim, sabe? E daí me chamaram, o pessoal... Depois eu fiquei sabendo, né? Que viram na Globo alguns comerciais e essa minissérie Sex Appeal se passava em São Paulo. Então eles queriam atores jovens de São Paulo, porque... envolvia um mundo Luciana meio jovem. Assim. Fez essa... Não, lançou toda uma geração. A Luana Piovani, Carolina Dickman, Camila Pitanga, Daniele Winitz, o Nico Puig, enfim, toda uma... Você... Eu, né, toda uma geração, como foi o primeiro trabalho ali. E aí foi meio que um sonho materializado. Realmente, assim, a porta se abriu, uma coisa que eu nem... imaginava, né? E daí não parei mais, né? Eu sempre pergunto, como é que é ser reconhecido? Como é que é andar na rua e falar assim, olha... Então, no começo é muito estranho, né? Porque é uma coisa, não é natural, né? Não é... a perda do anonimato, vamos dizer assim, é um processo que só quem passa sabe. Não, porque... e a Globo é aquela coisa, é a maior vitrine que você tem, Sim. independente das outras emissoras. Sim, e aquela época, em 93, você só tinha a Rede Globo praticamente fazendo esse tipo de trabalho, né? É muito engraçado, né? Principalmente que nessa época, né? Eu, quando fui fazer Olho no Olho, que foi a primeira novela mesmo, né? Que eu fui protagonista, eu tinha 18 anos, então eu era saindo da adolescência e todo o público, né? Daquela coisa das meninas, né? Da loucura. Eu já saí correndo algumas vezes. Jogaram calcinha pra você também. Olha, eu tenho várias histórias assim. Eu tenho um amigo que tem várias histórias assim, de sair literalmente unhado, puxar cabelo, rasgar a roupa, sair correndo no meio do shopping, assim, porque tinha uma multidão. Isso parece... Você viveu isso? Eu vivi isso algumas vezes, assim, e é engraçado, né? Quer dizer, quando você está vivendo, é porque... Agora, né, eu tenho 41 anos, né, o meu público dessa época cresceu, então eu fico muito feliz, né, na rua ainda tem muita gente dessa geração que, né, homem barbado que vem, pô, é seu fã e tal, é muito bacana, mas é uma coisa mais calma, né, mas nessa época, e o adolescente é mais dramático, então as meninas choravam, né, então você não sabe nem como fazer, porque a pessoa tá tão... abalada ali, né? Você não sabe se você consola, se você fala calma, não. Porque é algo palpável, assim, né? Te ver na televisão é uma coisa. Claro, essa coisa do contato. Eu mesmo morei nos Estados Unidos 2 anos e cheguei, por exemplo, conheci o Harrison Ford, quando eu vi, falei que eu cresci vendo Indiana Jones, Guerra nas Estrelas. Nossa, velho! Mas você se controla, porque fala, cara, eu sou fã dele. Mas, e quando tem multidão, né? Aí vamos dizer, o limite, né, perde, porque uma menina grita, a outra grita, pula, chora. Então, né, na multidão não tem controle, aquela coisa de... Mas, enfim, foi uma coisa muito divertida, assim. Eu era um cara mais tímido, mais reservado, aprendi a lidar, né, a ter que... Porque é isso, né, as pessoas esperam esse contato, né, então você tem que ser recíproco. Claro que tem gente que, assim, ó, 98% as pessoas são educadas e chegam, né, com oi, por favor, eu posso tirar uma foto, não, autógrafo. E daí tem sempre uns 2% que extrapolam, que não gosta de você, né, não te conhece, mas não é isso, né? Às vezes a pessoa não vai com a sua cara,
mas a maioria da experiência é muito positiva, assim, e para o ator, não só ator, né? Acho que qualquer músico, um atleta... É o reconhecimento, né? Isso, essa resposta do público é muito importante. Você ficou né? vaidoso? Você mudou como pessoa? Não, eu acho que durante um tempo que você falou dessa perda, eu tentava me proteger um pouco, assim, né? Porque eu era muito novo, né? E eu não tinha muita maturidade, na verdade, né? Então eu não Você sabia... sofreu com isso? Um pouco, assim, um pouco. Porque televisão a gente sabe, né? Desculpa, quem convive com isso, os bastidores, um quer ser mais bonito, o outro quer ter mais oportunidade. Você já sofreu isso? Essa coisa da estética nunca... O que eu buscava era um reconhecimento profissional, assim. Eu queria que meu trabalho fosse reconhecido. Então, muitas vezes tem isso, né? De repente um filme que você quer fazer e de repente você não pega o papel, você fica chateado. Você fala, poxa, eu queria... Para mim, a motivação é muito essa, assim. Porque o meu trabalho de ator, na verdade, claro, a gente precisa, né, viver e pagar as contas, mas eu sempre procuro, né, ao máximo fazer os trabalhos que me vão proporcionar um crescimento profissional e uma satisfação, né? Um papel, poxa, eu quero fazer esse papel pela experiência, por, né, viver isso. Assim, eu já escolhi ser ator, né? Eu não sei quem que escolheu quem. Você já fez bonzinho, mal, você já fez todo tipo de personagem? Eu ainda não fiz um vilão, já fiz no teatro. Porque a TV também tem essa coisa de... O meu primeiro papel, que foi na Sex Appeal, eu não era um vilão, mas eu era um drogado, eu era meio que o anti-herói, né? Na verdade, era o Nico Puig fazia um lutador de boxe, é muito em cima daquele filme Rocco e seus irmãos, do Luquino Visconti. Então, o papel que o Nico fazia era o personagem, né, apolíneo, centrado, e o meu personagem... O certinho, o politicamente correto. E o meu personagem era o ovelha negra, assim, era um drogado, mas que provocava no público ele tinha uma humanidade, assim, ele tinha esse lado conflituoso, e por isso ele era mais problemático, mas as pessoas viam no final ele tem uma redenção, vamos dizer assim, né? Qual foi o papel que você mais gostou de fazer? Que você falou, esse aqui... Claro, você teve um protagonista, né? Olha... Mas que você falou, esse aqui é difícil, porque cada papel você explora uma coisa. Por exemplo, eu fiz, né? A gente estava falando antes do Qualquer Gato Vira-Lata, né? Que foi uma experiência para mim... sensacional aquela peça. Por vários motivos. A direção da Bibi Ferreira, texto o do Juca de Oliveira. Então, só para um ator... Eu fiz 5 anos a peça, né? Então... Para um ator trabalhar com pessoas desse calibre já é um aprendizado incrível, e você fazer uma temporada de 5 anos, assim, né, mais de 1 milhão de espectadores. Era você? Que eu na verdade fiquei mais tempo, né, no elenco, mas começou com era eu, a Rita Guedes e o Tuca Andrada. Depois o Tuca saiu, entrou o Giuseppe Oristani. Eu assisti com o Giuseppe Oristani. Depois a Rita saiu, entrou a Fabiana Alvarez. O elenco mudou algumas, porque ao longo dos anos, né? Mas eu fiz durante 5 anos, e enfim, foi uma daquelas peças que depois virou filme, e eu acho que até teve uma montagem mais recente agora, mas é um daqueles textos que ficaram bem conhecidos e famosos. Então, por exemplo, esse me marcou muito por ser uma experiência no teatro, né? Muito bacana. Por incrível que pareça, eu fiz Chiquititas agora há 2 meses, né? Que acabou no SBT. E foi uma experiência incrível também, porque todo um público novo, né? Eu acho que assim, você como ator, você tem que se renovar também e buscar um novo público, né? Então, quem me conheceu, né, há 20 anos atrás fazendo mais de 20 anos, fazendo Olho no Olho, já tá, né? Quer dizer, a criançada de 8 anos não sabia quem eu era. Depois eu fiz Os Mutantes na Record, que também já terminou em 2009. Então daqui a pouco faz 10 anos. Então é muito rápido, né? Sim, já era uma outra geração que quem tinha 10 anos hoje já tem 15, 16. Não, a gente sempre faz a divulgação do programa. É muito engraçado os comentários. E ontem eu fiz a divulgação. Você estaria aqui, uma amiga minha, deve ter uns 40 poucos anos. Ela falou, eu tenho uma pasta
com foto contigo, aquelas revistinhas, né? Sim, Capricho. Sim. Falou, eu tenho tudo dele. Eu não vou poder assistir, mas pelo amor de Deus, você fala pra ele, Gi, eu falei que você tem tudo dele. Seu marido vai te matar, mas tudo bem. Record e Globo. A Record hoje tem a mesma qualidade, você falou, fez Mutantes há 10 anos. Hoje a Record, claro, com a superprodução, que é inacreditável o que eles estão fazendo. Né? Pra gente é um orgulho, né? Como espectador e acho que como ator também. A qualidade, o tratamento, você sentiu diferença de sair de uma Rede Globo de televisão e ir para uma Record que estava começando a investir na teledramaturgia? Então, eu fui exatamente nesse momento desse salto que toda uma grande parte da equipe da Globo, de diretores... O Rancoleta já estava lá? Não, o Rancoleta ainda não estava. Mas, por exemplo, o Alexandre Avancini, filho do Walter Avancini, com quem eu já tinha trabalhado, que inclusive no Sex Appeal ele era assistente de direção, então eu conheço ele há muitos anos, né? Ele daí cresceu na Globo e daí ele foi para a Record também para implantar esse núcleo, né? Na verdade eu tinha feito antes uma novela na Record já numa fase pré-Rec 9, né? Aqui em São Paulo ainda chamava Vidas Cruzadas, isso foi em um ano de 2000. Acho que foi a primeira novela da Record, né? Uma das primeiras, Mas esse segundo momento da Record, que quando eles, né, fizeram esses grandes estúdios no Rio de Janeiro, como um Projac da Record, foi todo um investimento de toda uma, né, quer dizer, eu, Gabriel Braga Nunes, a Paloma Duarte, quem mais? O Marcelo Serrado, vários atores da Globo que foram para a Record, Bianca Rinaldi, enfim, apostando nessa nova e tivemos um sucesso, na verdade, de certa forma, os 10 Mandamentos é fruto desse claro. trabalho, né? Tudo você vai plantando para colher depois. Então teve Prova de Amor, que na época foi um primeiro grande sucesso, que está reprisando agora, depois a trilogia dos Mutantes, que na época já chegou a bater a Globo, que gente, era muito maluca aquilo. Mas, por exemplo, eu assisti alguns capítulos e eu achava aquilo muito mas a gente surreal. Chegou a bater a Globo, foi a primeira vez, assim, não... Você fez o que nos Mutantes? Eu fazia Você não pegava fogo? Eu fazia um policial chamado Beto Montenegro, que prendia os mutantes do mal, vamos dizer assim, que era muito divertido, assim, eu você que gosta disso, como fã de ficção científica e aventura, eu me divertia, assim, porque aqui no Brasil a gente não faz muito esse tipo de, né, novela é mais o folhetim, é mais o romance, né, a mocinha rica, o pobre, o cara rico, aquele, né, então quando aparece alguma coisa diferente, assim, eu como ator, eu gosto, assim, de fazer, dar tiro, de entendeu? Briga e perseguição. Menino, né? Eu cresci vendo isso, né? Então, cresci sendo fã desses rock, Exterminador do Futuro, então, e no cinema também a gente não tem muito essa tradição. Um dos motivos de eu ter feito Aurora, né? Assim, em quadrinho, né? Porque era um roteiro de cinema originalmente. Assim. Você fez cinema também? Eu fiz cinema na FAAP, morei 2 anos nos Estados Unidos, eu fiz especialização na UCLA, voltado para roteiro, né? Também foi um tempo muito especial para mim, eu já tinha acho que 12 anos de carreira no Brasil e voltei lá para viver a vida de estudante, né? No anonimato e fiz tudo que o estudante faz, assim, fui barman, entreguei comida, tive... Foi empacotador de mercado. Não, mas quase isso, assim, né, esses trabalhos de estudante e foi muito bacana para eu rever toda a história, falar assim, poxa, né, e conviver com um monte de... Porque Los Angeles é uma cidade que todo mundo que está lá quer ser alguma coisa, quer ser um ator ou diretor. É a cidade da arte, né, Los Sim, Angeles. E daí você passa a dar valor ao que eu já tinha, né? Que muitas vezes você se acostuma, né? Natureza humana, a gente tende a se adaptar a tudo, se acostumar com tudo e muitas vezes não dá mais valor, né? Aquilo que você almejava tanto, com o tempo você fala, poxa, vou ter que, né? Já não... Daí, não, poxa, é muita luta, é muita... Né? Você tem que batalhar muito para chegar naquilo, então você tem que valorizar ao máximo, assim, porque não é fácil. E com quem você gostou de atuar? Tipo assim, atuar com alguém que você falou, nunca imaginei que eu fosse atuar com fulano.
para mim, uma experiência muito, logo no começo, assim, foi o Tony Ramos, né? Só. Porque eu cresci assistindo, fã do Tony Ramos, né? E de repente eu contracenei muito com ele, né? No Olho no Olho. Né? Ele fazia meio que o meu padrasto, vamos dizer assim. Bom, Reginaldo Farias, tem Laura Cardoso. Você pegou uma Diáconis. época muito. Não, brilhante da televisão brasileira, eu acho. Eu sou muito grato, assim, porque a carreira do ator é um ofício, quase um artesanato, né? Quase igual um sapateiro, né? Aquela coisa que o pai passa para o filho, né? O aprendizado, né? Então é uma tradição antiga e você aprende muito com os atores mais antigos, né? Eu sempre procurei em todo trabalho colar neles, né? Como a gente fala, e absorver, né? Porque a vida do ator, além no palco, na TV, tem a vida do ator fora, né? Como que é a experiência do ator, né? A inconstância, de certa forma, então da carreira, né? Às vezes você está lá em cima, de repente você sobe. Então eu, por exemplo, trabalhei com o Paulo José, trabalhei com o Estênio Garcia, tive aula com a Célia Helena, né? Quer dizer, essas pessoas vão te acrescentando, né? Porque você... Tanta gente, enfim, quem mais? Valmor Chagas, enfim... Você sente falta? Quer dizer, você fez Chiquititas faz 2 meses, assim, mas é uma coisa que quando você está fora, você sente muita falta? Ator tem que estar trabalhando, né? O prazer do ator é estar em cena, né? Ou na TV, ou no cinema, ou no palco, enfim. O ator, você quer estar sempre no processo criativo, né? Porque isso é o que te dá prazer, né? Você é encaixado naquela coisa do galã, né? Um cara bonito, né? Você sofreu muita fofoca? Invadiram muito a tua privacidade? Como fazem hoje? Aqui hoje a gente tem a internet muito mais disponível. Olha, eu sempre procurei ser... Isso é uma coisa que eu aprendi com o Tony Ramos, né? Eu lembro que na época eu já ouvi ele falando assim que não, é minha escolha ser público, a minha família eu preservo, né? Então eu meio que aprendi, na época eu namorava a Patrícia de Sabri, que era a minha... ela era protagonista comigo, né? Eu era o Aleph, ela era a Cacau. Então, e daí misturou muito essa coisa da gente ser um namorado na vida real. Então eu já não gostei, assim, de certa forma, da invasão, disso, porque tem muita gente que vive disso, né? Muita publicação da mídia, da imprensa que vive disso, né? De promover fofoca. Então, a partir de então eu falei, não, eu não vou... a não ser que, assim, quando, por exemplo, se eu casar, é inevitável, claro, né? TV fama. Mas mesmo assim, eu nunca fiquei promovendo meus relacionamentos assim, se eu não começava um namoro, eu não saía na capa de revista falando, se eu terminava também não, sabe, assim, mas tem fofoca, né, quer dizer, daí tem gente que fala assim, mas ele não quer falar por quê, entendeu, quer dizer, em vez de te dar o direito de não querer falar, claro, eu quero falar do meu trabalho, né, não quero falar da minha vida, assim. Agora, essa coisa que você falou, né, você e a Patrícia foram protagonistas de uma novela, tiveram um envolvimento e acabaram se envolvendo. É muito comum isso acontecer, a gente vê... Não, na verdade, a gente namorou antes da novela. E depois que vocês se encontraram? Sim. Não, a gente começou a namorar antes da novela. Por ser minha namorada, ela acabou conhecendo o diretor, o Ricardo Odito, e daí o Ricardo falou, poxa... Daí chamou ela para fazer. Achei que fosse. Porque muita gente acaba se envolvendo, né? E as personagens às vezes se confundem. Mas eu, por exemplo, eu já namorei outras atrizes, eu não vou citar, mas que não era meu par romântico na novela. Mas porque a gente se via todo dia. Porque quando você grava uma novela, você convive muito intensamente durante um ano, vamos dizer assim, né? Quer dizer, vira a tua família, você grava 8, 12, eu já gravei 17 horas por dia, entendeu? Então, e é como qualquer empresa, né? Não tem muita gente que se conhece, é médico que se conhece no hospital. E você acaba se envolvendo no seu nicho, né? Trabalho, né? Então, assim, isso, só que o nosso meio é muito exposto, então, quer dizer, né? São milhões de olhares. Essa fama de ser promíscuo, né? De ter, casal que fica toda hora.
Isso, né, na vida isso acontece, né? Então, independente... Você só tem mais visibilidade. Exatamente, a visibilidade faz com que as pessoas notem e infelizmente, não falem dos casais que estão há anos, né? Quer dizer, só é notícia as separações, né? Os casais que estão troca, aí ninguém fala, né? Enfim. O que é bom ninguém conta, né? Agora tem traição, briga, essas coisas. Isso. Dizem que notícia ruim que vende, né? Infelizmente. E o apresentador Felipe Fogosi, como é que aconteceu? Eu vi algumas coisas, acho que foi na Band. Foi eu acho que um desdobramento, não sei se natural, mas foi muito interessante, que o primeiro trabalho que eu apresentei foi um programa chamado Tá Ligado, que era no Futura, no canal Futura da Fundação Roberto Marinho. Isso foi em que ano? Isso foi em 97, se eu não me engano. Eu acho que você foi o primeiro ator apresentador, depois vieram o não, Mário, não foi? O Antônio Fagundes já tinha, apresentava... mas o Antônio Fagundes não era uma coisa assim... É Proibido Colar, que eu também, quando era... Na TV Cultura. Na TV Cultura. Era ele e a Praça Bujana. Exatamente. Então, né, dessa leva nova, depois vieram o Garcia, sim, o Rodrigo, o Frias. Sim. Né? Mas assim, acho que de galanzinho, assim, de TV, mais novo. Esse programa tinha um cunho mais educativo, né? O Futura é um canal com um cunho educativo. Sim. Então era um game show, era um programa de auditório, né? Mas era assim, colégio contra colégio, sobre perguntas do vestibular. Então era divertido, era dinâmico, mas tinha esse caráter assim. Depois eu apresentei na TV Senac um programa chamado STV na Dança, que também é um programa com cunho educativo, um canal educativo, né? Que eu não entendo nada de dança, mas assim, né? Me chamaram para apresentar. E depois eu apresentei o Acredite Se Quiser na Bandeirantes, também, que foi uma experiência bacana. Muito legal. Porque era um programa que eu assisti na Manchete, quando passava, né, o Jack Palance, que apresentava, né, a versão americana, então também cresci assistindo, então foi interessante fazer. E eu gosto, assim, eu tenho um projeto, inclusive um projeto que desenvolvi, de um programa que não vou falar muito, mas acho que se tudo der certo vai acontecer. Eu acho que é isso, mas eu gosto de fazer, eu acho que eu gostaria muito de falar sobre alguma coisa que eu gosto, assim, sabe? Quanto mais próximo daquilo, eu acho mais interessante, assim, daquilo que eu gosto, assim, do que faz, né? Então, fazer um programa sobre cultura, sobre cinema, sobre viagens, enfim, esse é uma coisa que eu tenho vontade, assim. Ao longo desse tempo de carreira muito jovem até agora, muita decepção? Sim. Já pensou em parar? Falou assim, não quero mais isso. Não, assim, já... Olha, a carreira do ator principalmente no Brasil, é uma luta, né? Assim, não é... Tem muita idealização por parte do público, né? Principalmente pela cultura da celebridade, sim. Que a gente tem essa coisa do glamour, que é tudo glamour o tempo todo, e não, né? Quer dizer, o mercado é bem pequeno, né? Então para você se manter ao longo dos anos, são uma série de fatores, assim, acho que é talento, sorte, trabalho, insistência, né? Então são várias coisas, quer dizer, então tem momentos que são difíceis, assim, mas eu nunca quis parar. Não, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Agora, tem momentos que você fala, poxa, podia ser mais fácil. Mas eu acho que isso é para todo mundo também, né? Enfim. E a conciliar estudo com trabalho? Você conseguiu? Aquela época você ainda estava no colégio, né? 15 anos, ainda estava estudando. Era complicado? Ou você conseguiu ir bem, razoavelmente bem, vamos falar assim? Eu sempre fui um bom aluno, né? Eu nunca tive, graças a Deus, nunca tive problema na escola, assim. Mas é isso, né? Você tem que abdicar, você tem que... É muito esforço pessoal, né? Você tem que querer. Como eu disse, né, nessa época acordava 5h30, 6 da manhã, estudava até meio-dia, saía, não almoçava, pegava 2 ônibus para ir fazer o teatro, fazia até às 7 da noite,
pegava mais 2 ônibus para voltar para casa, assim. Então, eu lembro que na época tinha uma namorada que às vezes que eu chegava lá e dormia, assim. Que delícia! E ela reclamava, né? Mas é isso, né? Eu acho que tudo na vida, eu acho que pelo menos a minha história é essa, assim. Sempre, por mais que tem gente que acha que, né, que eu não sei, me olha e acha que eu sou milionário, né? Tem gente que acha que fala que eu tenho... Não, mas você conseguiu, né? Mas é muita batalha, assim, né? Mas eu acho mais gostoso, assim, né? Quer dizer, você dá mais valor, você... as conquistas são... Eu não sei se isso, né, também é da condição humana, de quando tudo vem fácil, a gente não tende a não valorizar, né? Então, claro que eu fico muito feliz, eu sou cristão, acredito em Deus, assim, e Deus tem me abençoado na minha vida, e muitas vezes é o presente de Deus, é a mão de Deus, eu sou grato, assim, muito grato quando isso acontece. Nossa vida está nas mãos dele, né? Mas mesmo a força e a vontade né, de lutar e batalhar, vem dele, né? Porque muitas vezes a gente fala, poxa, Deus me ajuda, né? Me dá força, porque na nossa humanidade você não consegue sozinho, né? Então, enfim, é isso. Né? Teus pais sempre te apoiaram? Sim, exatamente porque eu acho que nunca atrapalhou a escola, né? Aquela fase de... Porque era um hobby, na verdade, no início, né? Não era uma profissão. Quando eu comecei era uma atividade extracurricular que eu gostava muito. Então aquela coisa, bom, se não atrapalha a escola, tudo bem, Pode né? fazer. Só que isso foi ganhando um vulto, foi dando frutos, né? Eu fui logo cedo começando a fazer comercial, mas eu sempre quis fazer faculdade, tanto que eu fui fazer mais tarde, né? Logo com 17 para 18, que era a época, né, de fazer vestibular, eu já estava trabalhando na Globo, tinha ido morar no Rio, mas eu quis fazer faculdade porque eu acho que é importante você ter uma formação. Né? A gente vai para o intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente vai ver algumas imagens do Felipe Fogosi e falar aqui sobre o Aurora. Como é que foi essa concepção? Ele disse para mim que seria um roteiro de cinema e virou livro. A gente vai saber dessa história no próximo bloco, não saia daí. Olá, eu sou Nícia Amorim, cabeleireira dos famosos e trabalho no Lohan Hair Celebridades. Você que está assistindo a Ana Karina Entrevista tem um presentão aqui no nosso salão. Marque o seu horário, agenda e vem aqui que a gente está esperando por você. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tenha coragem,
a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui, na TV da internet. Voltamos com a Ana Kaline Entrevista. Hoje eu estou recebendo o ator e roteirista Felipe Fogosi. Antes da gente falar do Aurora, eu quero entender esse título também, a gente vai mostrar alguns momentos do Felipe, só pra gente relembrar um pouquinho. Vai lá, James, o que você tem aí na agulha? Mostra pra gente. Essa peça foi uma das últimas que eu fiz, chamada Opus 12 para Vozes Humanas. A gente fez uma temporada no Sátiros, né, lá no centro, e no Clube Noir. É uma peça bem densa, alternativa do texto do Sérgio Roveri, e premiado, né, com o Prêmio Shell, e direção do José Roberto Jardim. Uma peça muito interessante, falando da dificuldade que as pessoas têm de se comunicar. Isso é das gravações da Chiquititas, né? Ah, que show! Isso em Natal, a gente, com toda a turma dos Chiquititas, é impressionante. Renova, né? Você se renovou aí. Total, não, e o número de fãs, assim, cada uma dessas crianças tem, tipo, 50 mil seguidores no Instagram, é um fenômeno, assim, e é um barato, eles são doces. Essa foi a última peça que eu fiz, chamada Aula Magna para Stalin, que foi feito no Centro Cultural do Banco do Brasil esse ano, com Jairo Matos, Carlo Palma, ai meu Deus do céu, o texto do William Pereira, estou lembrando, né? Um texto de um autor inglês, a direção do William Pereira, o texto de um autor inglês chamado David Pownell. Foi uma peça muito bacana, também densa, sobre a vida dos atores na União Soviética, né, durante o Stalin. Essa é uma do Opus 12, né? Um elenco também muito bacana, Alexandre Grulli, Janaína, Ana Cecília Dias, o Munir Canaã e o Pedro Henrique, enfim, uma peça muito bacana. Isso foi uma novela no SBT chamada Os Ricos Também Choram. Nossa, essa foi... Que também foi muito bacana. O Jonas Bloch fazia meu pai, fazia par com a... Eu tô ruim de nome agora, né? A Thaís Fersosa fazia meu par, com o Marcinho Killing. Era que é muita gente, né? Muita gente, Esse foi um longa-metragem que eu fiz, chamado A Grande Vitória, um filme que eu gosto muito, porque tem uma mensagem muito bacana. É sensacional esse filme. Você chegou a assistir? Cheguei a assistir. Do Stefano Lapietri, né, o diretor, um cara muito bacana, com o Caio Castro, né, um elenco bacana também, o Moacir Franco, o Tato Gabus Mendes, o pessoal pode assistir, né, na você internet. gosta aí. Esse é o Beto Montenegro, aí, que eu me diverti fazendo nos Mutantes, né? Do Thiago Santiago, com a direção do Alexandre Avancini. Foi um sucesso. Isso eu trouxe para contar. Esse meu amigo, chama Rogério Harada, ele é conhecido como Jap. Ele trabalha com o pessoal do Pânico, ele é um músico de primeira, ele canta soul music, é um japonês que canta música de negro, black music, incrível, super talentoso, e ele me chamou para compor uma música, a minha primeira composição, chamada Vem Brilhar, e eu produzi... Mas você canta, não? Eu na música eu compus a música. Não, eu sei, mas você gosta de cantar? Assim, em karaokê, já cantei em teatro, fiz musical. Mas eu produzi o clipe, então quem quiser assistir tá no YouTube, chama Vem Brilhar, é muito bacana. Eu vou convidar o Jeff pra vir. Convida, ele é muito bacana. Essa foi a primeira peça... o Otton. O Otton Bastos. Sensacional. Primeira peça profissional, vamos dizer mesmo, que eu fiz, né? Porque no Célia Helena a gente fez peça... O Jaime Imperiar, Jaime. Isso foi em 94, direção do Gracindo Júnior. O Jaime já estava careca, eu conheci o Jaime cabeludo. Meus Prezados Canalhas, a gente fez no Tuca.
Foi para mim uma experiência incrível, né? O Otton fazia meu pai. Sensacional. Para mim é um orgulho também. Uma das pessoas com quem eu tive a sorte de trabalhar. Não, o Rogério Frois fazia a peça, a Ângela Vieira, era um elencaço, assim, Isso foi um infantil que eu fiz ano passado também, muito bacana. Com o Cirilinho? Com o Cirilinho, né? Com o Jean, que é um amor. Esse menino é um talento, ele é educadíssimo. Essa peça chamava Cliques de Família, uma peça que a gente fez aqui em São Paulo, muito bacana, também com a criançada que alguns faziam Chiquititas também, o Kaique, o Rafael, Miguel, uma peça muito bacana, assim. Isso é uma outra foto, né, do Jairo Matos, que é e o Damasceno, né, que é um grande ator, que foi professor da EAD durante anos, foi ator do Gerald Thomas durante anos, também um dos maiores atores do país no teatro e também um cara muito bacana. Essa é uma outra foto, né, do Cliques de Família. Teatro, televisão, cinema, o que você gosta mais de fazer? O que te dá mais prazer? Na verdade, depende da equipe e do papel, assim, porque eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo, é muito diferente, cada um, né? Claro. O teatro tem a coisa Até do o público, preparo, né, de né, ser ao diferente. vivo. Eu acho que assim, o ator tem que ser formado no teatro, é a base, né? Teatro nasceu com a civilização, com a cultura, né? Quer dizer, desde que o teatro homem é a maior tem escola, teatro, né? Não tem jeito. Então o teatro, assim, é onde é o lugar do ator, né? Porque ali não tem filtro, não tem câmera, não tem corte, não tem edição, é você e o público. Agora... Saias justas, muitos, assim, gafes, muita coisa. Sim, você tem que saber improvisar. Eu lembro quando eu fui né? assistir o Gato, aconteceu alguma coisa, mas vocês não paravam de rir. Eu falei, gente, isso é o gostoso, né? De você olhar pro outro e falar assim, não, já onde está isso no de- roteiro que eu não sei? Não, já aconteceu de cair uma vara de luz assim no meio do palco, assim, quer dizer, você tem que rasgar a roupa sem querer, de repente rasgar tua calça, escorregar, enfim, aquela coisa ao vivo, né? Isso Você é tem que- gostoso, né? Vamos falar da Aurora? Vamos. Conta pra mim, que projeto foi esse? Como é que começou o nascimento do Aurora? Bom, quando eu voltei dos Estados Unidos em final de 2003, eu comecei a escrever vários roteiros, né? Inicialmente pensando para o mercado americano, porque lá eles compram muito Sim. roteiro, né? Então eu comecei escrevendo em inglês para o mercado americano e o Aurora é um desses projetos, né? Que eu já escrevi pensando nos Estados Unidos. E é uma ficção científica, né? Ela se passa em Boston, né? Perto do MIT, que é a maior faculdade de tecnologia do mundo, talvez. E é um thriller de ficção. Eu tenho muito orgulho do Aurora, né? Eu, como eu falei antes, né? Eu cresci lendo quadrinho. Eu nunca ia imaginar que anos depois, adulto, eu ia ter um quadrinho, né? Da minha autoria, assim, de minha autoria. As ilustrações são suas também? Não, mas as As concepções são. São, a concepção toda é minha, né? O layout eu fiz junto com o Kleb Júnior, que é Eu me associei com o Instituto dos Quadrinhos, que é uma escola, é uma agência de quadrinhos, e fechamos um time de artistas incríveis, né? O Leno Carvalho é o desenhista, o Nelson Pereira é o arte finalista, tem 5 coloristas, é o Stephanie René, Márcio Menes, Thiago Ribeiro, Rodrigo Fernandes e Carlos Lopes. E é um time que produz para os Estados Unidos, para a Europa, é um pessoal incrível. E a história é muito bacana por se tratar, eu faço assim um panorama, o que seria o próximo passo da evolução humana, né? Se a evolução humana é simplesmente um acaso natural, ou se tem alguma coisa metafísica por trás disso, né? Se tem alguma ordem, se é mero acaso. Então tem até uma brincadeira entre ciência e religião, tem 2 personagens que são irmãos na história, que um é um cientista e um é um padre. Eu gosto muito desse tema, então tem esse conflito assim de ideias, né? E o Rafael, que é o personagem principal, que é um pescador que ele presencia um fenômeno astronômico que é real, que se chama precessão dos equinócios. E claro, né, eu peguei muitos dados científicos, eu fiz uma longa pesquisa porque eu queria que tivesse embasamento científico.
e eu pego esses dados e crio uma história fantástica, né? E é esse sujeito que de repente se vê como sendo o protótipo do novo homem, né? Nós somos Homo sapiens, ele passa a ser o Homos novos, vamos dizer assim, né? E segundo Darwin, né? Quer dizer, nós somos influenciados pelo ambiente, pelo meio ambiente, né? Então, como seria esse homem de hoje vivendo com toda essa tecnologia, com Wi-Fi, com todas essas ondas que estão cruzando aqui o tempo inteiro? Então, ele seria também alterado por isso? Então, tem toda essa brincadeira, né? Com muita ação, muita aventura, tem sociedades secretas, tem... Olha, eu estou tendo um feedback muito bacana, eu estou muito feliz, porque agora o lançamento foi dia 8 de outubro na Livraria Cultura. Eu tenho participado de muitos eventos, muitas feiras, né, lançando. Vai ter agora, né, a feira vai ter a Comic Con Experience em dezembro, Isso, que eu vou estar lá. Muito bom. Mas acabou de ter o Festival Internacional de Quadrinhos em Minas Gerais. Cheguei ontem de BH, foram 5 dias lá. Então, assim, eu estou feliz pela receptividade do público. Muita gente... adultos dizendo assim, olha, eu me emocionei lendo. Para mim, eu falei, poxa, tá conectando com as pessoas, porque chorar lendo um quadrinho, eu falei, poxa... De ficção ainda? De ficção, né? Então, assim, já 5 pessoas me disseram que se emocionaram lendo. Então, estou muito feliz, assim, tá nas bancas, o importante é falar, né, de todo o Brasil, a gente fez um esforço para colocar nas bancas. Não, e a qualidade é impressionante. Sim. E está em todas as grandes livrarias, assim, Livraria Cultura, na Livraria da Vila, na FINAC. Eu convido o pessoal a conhecer, né, porque é uma leitura adulta, assim, né, hoje em dia já não tem mais esse conceito do que o gibi, o quadrinho é só historinha, né? O graphic novel é exatamente isso, é uma temática adulta, é um filme, na verdade, numa versão de história em quadrinhos. De história em quadrinhos. Agora, a história mudou muito ao longo do tempo, porque escrever é isso, né? Uhum. Às vezes você lê, é como você escrever uma carta. Sim. Aconteceu isso com você? A história foi mudando ao longo do tempo ou não? Ela começou do jeito que você queria e foi até o fim dentro dessa concepção inicial? A ideia inicial nasceu assim, eu tenho muitas pintas. Desde pequeno, tinha uma namorada que me chamava de Dálmata, né? E daí eu, inclusive, quando era criança, pegava uma canetinha e ficava ligando os pontos, você assim, tá brincando, né? Só que, enfim, isso era uma coisa da infância. Daí, em 2004, uma outra namorada, né, notou... Você nunca casou? Namorou Não, tanto? casei assim, ainda não casei no papel. Não tem filhos? Ainda não, mas eu quero muito, assim, é um sonho que eu... É que ele falou tanto de namorada, ela falou assim, você É, casar, não, né? 41 anos? já tá na hora, sim, já tá na hora. Não, espero que a próxima seja definitiva, assim. Mas ela notou novamente e eu vi que alguns padrões, por exemplo, não sei, aqui o pessoal em casa não vai ver, mas forma um triângulo, tá vendo? Sim. E daí eu falava, imagina se um sujeito vai fazer um exame, né, e ele vê que ele tem um padrão de uma constelação impregnada no corpo, né? Esse foi o primeiro... Comecei a loucura. Assim. Exatamente. Eu falei, caramba, mas da onde ele nasceu assim? Isso foi impregnado nele? Como que... O que isso, né? Qual a decorrência disso? E daí eu fui pesquisando e criando todo esse universo, né? Que demorou alguns anos até... Aí quando eu sentei realmente para escrever o roteiro, em 3 meses mais ou menos eu fiz o primeiro tratamento, depois eu fiz mais 3, que é um processo, né? A gente vai depurando, né? Assim, né? Cada vez mais. Quanto tempo demorou esse livro? Quando entrou em produção, bom, o roteiro do todo o processo demorou quase 11 anos, assim, desde a ideia inicial até o término, porque eu fui escrevendo outros roteiros que não precisavam de tanta pesquisa, enquanto eu ia escrever um pouco, deixava, escrevia mais vinha mais uma ideia, entendeu? Aquilo ia maturando, né? Ia fermentando e eu ia trabalhando em outros projetos. Até que quando eu já tinha um material suficiente, né, para realmente sentar e escrever, aí que nasceu o roteiro. Depois eu dei mais uma lapidada nele. Quando eu estava com o roteiro pronto, eu pensei, em vez de deixar ele na gaveta, porque aqui no Brasil para transformar em filme seria mais complicado, exatamente por
ser mais caro, ser ficção, ter muito efeito, eu falei, bom, por que não transformar em quadrinho? Afinal de contas, o cinema e a TV já tem há tanto tempo se alimentado dos quadrinhos e feito adaptações, né? Por que não fazer o caminho contrário? Então, daí eu procurei o pessoal do Instituto dos Quadrinhos e a gente entrou. Quando entrou em produção, levou mais ou menos uns quase 9 meses, assim, para sair. As parcerias foram difíceis ou o teu nome ajudou? Meu nome ajudou, a gente participou de um crowdfunding, né, do Catarse, que é um financiamento coletivo, para quem não conhece, que é, na verdade, né? uma pré-venda, né? Você expõe a tua ideia e você convida as pessoas... Os amigos ajudam muito. Sim, amigos e gente, os colaboradores, gente que acredita na ideia e fala, não, eu quero comprar com antecedência, então é uma forma de você levantar já uma parte do custo, né? E outra parte eu fiz uma parceria com a LG e com a Subaru, que foram empresas que acreditaram no projeto, foi muito legal, que eu inseri de uma forma sutil assim e claro, no contexto da história, os produtos, então foi muito bacana. E é isso, eu estou agora colhendo os frutos, né? Eu estou com novos projetos, outros projetos, mas... Virão outras histórias em quadrinhos virão. ou... Pode vir um livro normal, assim? Eu penso num roteiro, numa novela, né, num romance. Falei novela porque em inglês novel é romance, né? Mas eu acho que aí demanda um pouco mais de tempo, assim, do que... Porque a linguagem literária, pelo menos para mim, eu já conversei, tem autores que me falaram, não, para mim é mais rápido do que, por exemplo, escrever um roteiro. Porque depois que você entende a técnica de escrever um roteiro, pelo menos para mim é mais fácil, porque tem uma técnica específica, você tem que... meio que um ABC, tem um conjunto de regras que você tem que saber, né, para fazer um roteiro. Depois que você sabe... Agora, uma literatura é muito um processo interno, né? Você tem muito mais subjetivo, você entra na cabeça dos personagens, o roteiro é mais descritivo você e visual. Você se coloca assim muito nas suas personagens, não? Assim, eu faria isso, né? Se estivesse no lugar dele. Eu acho que a minha experiência como ator também me ensinou a pensar como personagens diferentes, sim. Né? Então é muito divertido assim você escrever, por exemplo, um personagem feminino, né? Como uma mulher pensa, escrever uma criança, né? Como que é a mentalidade de uma criança, escrever um vilão, enfim. Então você construir esses personagens é uma delícia, assim, né? Porque cada um é um clichê, várias pessoas já falam, mas é verdade. Cada um toma a vida própria, né? E tem uma lógica interna e cada um segue o seu curso dentro da história, né? Mas você pega características de pessoas que existem. Porque muito autor fala assim, não, a minha empregada, acho que foi o Miguel falar dela. Eu acho que é um ponto. Olha, eu peguei um pouco da minha empregada e coloquei na personagem. Mas muitas vezes é um ponto de partida, né? É um ponto de partida, é uma característica, pra você criar, né? E disso tomar, né? Isso, mas não que você... eu acho que é isso, é uma sugestão, é uma inspiração, muitas vezes, de alguém, mas não é retratar ipsis literis, assim, senão vira uma biografia, claro. Né? Mas sim, a gente é inspirado por tudo, né? Por tudo que está ao redor, assim, você vai se alimentando, né? Você desistiu de levar a Aurora para o cinema? Não. É o próximo passo? Eu espero que a gente quer lançar lá fora também, né, no mercado europeu, no mercado americano. E espero que algum produtor, né, leia, goste, porque tem, né, lá fora principalmente muita gente. Aqui no Brasil houveram alguns casos. O Cheiro do Ralo, por exemplo, aquele filme com o Selton Mello, era um quadrinho, era uma história em quadrinho. É mesmo? Só que não custa tanto, né? Assim, o meu filme seria mais caro, assim. Então eu penso que talvez lá fora alguém possa ler, gostar e querer fazer, né? Mas além de roteirizar, você pretende atuar, dirigir? O que você pretende com isso? Onde você quer chegar? Se eu pudesse atuar, seria o pescador. Enfim, não sei se eles deixariam, mas se eu pudesse,
fazer algum personagem, eu gostaria muito, assim. É o que você quer fazer agora, Felipe? Você quer voltar para a TV? Você vai conciliar? Olha, Como é que vai ser? Na verdade, minha carreira de ator continua, né? Eu tirei só alguns meses Algumas férias. Na verdade, Dá eu até estou pra- trabalhando muito, claro. mas para me dedicar à divulgação, né? Porque eu tenho viajado bastante, divulgando, então eu estou meio que até o final do ano focado no Aurora, assim. Mas para o ano que vem tem outros projetos, eu vou continuar fazendo. Então é isso, é mais uma forma que eu cheguei na verdade, assim, quando o ator, eu gosto muito, mas você sempre interpreta algo que alguém escreveu, né? E aqui eu sou 100% culpado, né, do resultado e tenho procurado cada vez mais viabilizar os meus projetos, além de continuar, né, fazendo teatro, cinema, TV. Você já escreveu alguma coisa para teatro? Já, na verdade, a primeira coisa que me deu, vamos dizer assim, coragem, né, de mostrar meu trabalho foi uma peça que eu escrevi e eu participei de um concurso do Ministério da Cultura, que eu ganhei um prêmio chamado Concurso Nacional de Dramaturgia no ano de 2000. E foi a primeira peça que você escreveu? Foi a primeira peça que eu escrevi e botei meu nome lá, meu nome não artístico, meu nome né, completo e fiquei muito... Foi meu primeiro feedback, assim, de que eu falei, poxa, dá para escrever, assim, né? Então fiquei feliz, assim. E você concretizou essa peça? Então, logo que eu ganhei, foi quando eu fui morar nos Estados Unidos, então... Mas eu ainda... Não montou? Ainda não. Mas tenho expectativa de que... Já adaptei ela para o cinema também, talvez vire quadrinho também, enfim. Eu estou nessa coisa de multiplataforma, assim, de várias mídias, né? Então, boa sorte para você. Obrigado pela presença. O nosso tempo chegou ao fim. Seu recadinho, Felipe, eu convido, né? Como disse o Felipe, é para que as pessoas leiam. Deve ser uma ótima experiência ler o Aurora e entrar aí na pele desse pescador que presencia um fenômeno cósmico que muda a história e toda a humanidade. É isso? Isso. No mundo vai mudar a minha história também. Seu recado final e muito obrigada pela sua presença. Não, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. E é isso, convido o pessoal a conhecer o Aurora e quem lê e gostar, por favor, nas redes sociais, dê o feedback, fala o que achou, que eu tenho o maior prazer em responder. Gente, obrigada. Ana Kalina Entrevista vai ficando por aqui. Nós temos encontro na semana que vem. Eu espero por você e eu vou estar recebendo o jornalista Thiago Rocha. A gente vai falar um pouco das fofocas da televisão. Eu espero por você. Um grande abraço e até lá.